Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Livros e etc. E como prometido na semana passada, hoje eu irei dar continuidade à resenha um pouco mais elaborada, ou a aula livre, se assim você preferir chamar, desse livro do Murray Newton Rothbard, chamado Educação Livre e Obrigatória. Se você ainda não viu o vídeo, recomendo que você dê um pause nesse vídeo e veja o primeiro vídeo, onde nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, o Rothbard vai apresentar e apontar alguns dados e comentar do porquê foi tão danoso quanto quando a educação passou a pertencer ao Estado, ou quando o Estado, melhor dizendo, passou a se envolver na educação de maneira mais ativa. Mas antes de começar, eu queria pedir o de sempre, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui livros e etc. Só lembrando do compromisso aqui nesse canal, toda semana temos vídeos e aulas livres como essa, todo sábado. Próxima semana, se tudo der certo, vai ser uma aula livre da minha esposa relacionada a um assunto do feminismo ou um tema semelhante a essa área. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Gente, sem mais delongas, tá? Na aula passada, o livro, como eu deixei bem claro, e vou falar isso aqui mais uma vez a todos vocês, o livro está disponível aqui na descrição desse vídeo, no espaço dos comentários aqui, fixado, para que você possa ter a oportunidade de ler o livro, caso seja do seu interesse. Como sempre falo, eu sempre recomendo a leitura do livro na íntegra, para que você conheça melhor ainda a obra do autor que eu venho a apresentar aqui nos minutos a seguir. Na primeira parte da aula, eu foquei na primeira metade do livro, só fazendo uma recapitulação, né, sobre os títulos dos subcapítulos. Eu falei um pouco sobre a educação individual, sobre a instrução formal, sobre a diversidade humana e a instrução individual. Depois eu falei sobre o papel dos pais e do Estado na educação, como o próprio Rothbard lembra, deveria e é função dos pais ofertar e cuidar e zelar da educação dos seus filhos. Logo depois eu falei sobre a associação de crianças, né, como é perigoso você colocar várias crianças no mesmo espaço, no mesmo recinto educacional, 30, 40, 50 crianças, e você esperar que todas elas se desenvolvam de maneira proveitosa, afinal de contas é isso basicamente que o Estado promete ao ofertar uma educação estatal. E no último eu falei sobre essa dicotomia, né, entre a educação livre e obrigatória, e é claro, o Rothbard, por ser um autor proeminentemente libertário da Escola Austríaca de Economia, ele defende justamente a legalidade, no caso, para que os pais, ou melhor dizendo, a liberdade, para que os pais possam tomar para si a função de educar os seus próprios filhos. Mais uma vez, recomendo, isso aqui é só uma revisão do que nós vimos na aula passada, a aula tem um pouco mais de uma hora, a primeira aula é um pouco mais longeva do que essa aqui, afinal de contas, nessa segunda parte da aula, eu irei comentar com vocês apenas tão somente quando foi que começou o processo da educação, quando foi que se deu o início dessa educação via Estado, quando foi datas, números, indivíduos que passaram a defender essa estatização da educação. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Sem mais delongas, talvez, se você é uma pessoa interessada em história, você já tenha tido talvez a curiosidade de pesquisar quando foi que começou o processo de educação obrigatória ou compulsória que nós temos hoje em dia. Mas antes de falar e trazer números, dados e os personagens históricos por trás dessa, digamos assim, obrigatoriedade do sistema educacional, é importante lembrarmos como era antes. Como era antes, por exemplo, de 1500. Por que eu digo 1500? Porque a partir de 1500 que nós temos alguns relatos históricos e figuras históricas importantes para o desenvolvimento dessa obrigatoriedade da educação. O próprio autor Rothbard traz o exemplo aqui de duas sociedades icônicas e certamente conhecidas de todos vocês que me assistem, meus queridos e estimados alunos. Ele traz as duas cidades grego, as maiores da época, Atenas e Esparta. E o Rothbard comenta que não só as duas cidades tinham aquela diferença, né, enquanto que Atenas era muito mais voltada para o conhecimento, para a contemplação do saber, tanto é que a sua deusa, digamos assim, a sua deusa mor era justamente Atena, né, a deusa da sabedoria, enquanto que Esparta, né, era muito mais militarizado, né, era, de certa forma, uma das nações gregas mais militarizadas. E o próprio Rothbard já traz aqui de certa forma, uma dicotomia, uma diferenciação na forma como essas duas cidades, Estado grego, viam a própria educação. Enquanto que em Atenas era uma educação voluntária, no sentido de que existiam alguns espaços de educação, né? O liceu, até mesmo academias de filósofos, mas ninguém era obrigado a ir a frequentar esses mesmos espaços. Tanto é que a própria palavra escola, ópio e ócio, todas elas estão relacionadas. Porque o ambiente de aprendizagem, o ambiente escolar na cidade de Estado grego, especialmente falando sobre Atenas, era justamente um espaço de ócio,
e de lazer e de divertimento, no sentido que você ia quando você não tinha nada para fazer. Então você ia justamente para aprender por livre e espontânea vontade. Enquanto que em Esparta, apesar das duas cidades serem contemporâneas, né, afinal de contas elas erigiram-se ao mesmo tempo, não acontecia isso. Em Esparta, por ter muito mais esse viés militarizante, né, as pessoas, os jovens, melhor dizendo, as crianças, eram obrigadas a fazer parte desse processo, vou botar entre aspas aqui, educacional. Quem já assistiu o filme 300, né, que é baseado numa história em quadrinho, uma graphic novel do Frank Miller, vai conhecer melhor isso aqui que eu estou comentando. Logo no início do filme mostra, né, os guris com 5, 6 anos sendo tomados de assalto dos pais, né, e eles são jogados, digamos assim, na natureza ou nas academias militares. Dando um salto quantitativo aqui, você tem a Idade Média, né? Enquanto que na Idade Média, como é que funcionava? Você ainda tinha, sim, essa questão da educação não necessariamente obrigatória ou compulsória. O que você existiam eram alguns centros privados de formação profissional que tinham muito mais interesses. Por exemplo, um dono de um feudo, ele tinha interesse que seu servo, digamos assim, aprendesse alguma habilidade, alguma competência. Então ele ia lá, tirava do bolso dele e matriculava, por assim dizer, esse seu servo num desses centros privados de educação profissional. Além disso, claro, a própria Igreja Católica, ela tinha algumas escolas paroquiais, ou até mesmo, não vou dizer que eram universidades, mas há de se lembrar aqui que a estrutura tal como nós conhecemos hoje de universidade, cátedras, disciplinas e tudo mais, começou, né, dentro, ou no seio da Igreja Católica. Todavia, essas instituições de ensino católicas, elas sempre eram voluntárias, tanto é que apenas as famílias mais abastadas tinham acesso, ou quando um padre, um bispo, um sacerdote ou coisa que o valha se apiedava de uma família carente e decidia adotar ou até mesmo crianças que eram abandonadas em frente aos mosteiros ou às abadias, né? E essa criança era educada ali dentro do seio da Igreja Católica. Todavia, ainda não existia na Idade Média nenhum tipo de obrigatoriedade ou, digamos assim, uma compulsoriedade para que as crianças, os adolescentes frequentassem a escola. Eram basicamente voluntárias, seja o centro de formação profissional privado, seja as escolas, a qual, não vou chamar de escolas não, mas enfim, as instituições de ensino geridas pela Igreja Católica. E aí, quando é que começa? Bom, e aí é válido abrir aqui um parênteses, porque o Hofbauer, claro, não consegue trazer todas as informações, ele pincela aqui, por isso, e eu também vou fazê-lo nessa nossa aula de hoje, para que ela não seja tão longeva quanto foi a primeira aula. Bom, você tem, digamos assim, o marco zero, né, de quando começou-se a obrigatoriedade e a compulsoriedade da educação, pós-reforma protestante, especificamente falando no ano de 1524, a figura do Lutero, né? Esse que foi certamente uma das figuras mais importantes e proeminentes da Revolução Protestante. Claro, não, é impossível nessa aula falar todos os motivos que levaram Lutero a colocar em prática a sua reforma protestante contra os preceitos da Igreja Católica, mas o que nos interessa aqui é falar sobre a respeito do papel de Lutero na construção da obrigatoriedade do processo educacional. Permitam-me ler e compartilhar aqui com vocês uma das cartas, por assim dizer, uma das mensagens que o Lutero enviou em 1524 aos governantes de algumas colônias ou de alguns territórios ali na Alemanha. Então, em 1524, Lutero passa a enviar algumas cartas, por assim dizer, algumas correspondências a comunidades na Alemanha. Entre elas se destaca essa aqui, que permitam-me ler para vocês, abre aspas, veja o que é que Lutero já pedia em 1524. Caros governantes, afirmo que as autoridades civis têm a obrigação de compelir o povo a enviar os seus filhos para a escola. Se o governo pode compelir alguns cidadãos que estejam aptos ao serviço militar para empunhar lanças e espingardas, para erguer defesas e para executar outras tarefas marciais em tempos de guerra, tem muito mais direito de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola, porque nesse caso estamos em guerra contra o diabo, cujo objetivo é secretamente esvair nossas cidades e principados de seus homens fortes. Então o argumento de Lutero para convidar, ou melhor dizendo, propor que os governantes de determinadas comunidades na Alemanha instituíssem a educação ou a escolarização obrigatória é justamente por conta dessa ideia de que é na escola que se deve aprender a religião, é na escola que se deve passar a escolher a religião protestante ao invés da religião cristã. É óbvio que
outros pensadores protestantes beberam dessa mesma fonte do Lutero, o próprio Calvino e o próprio Hofbauer fala sobre isso adiante. Todavia, o que me desperta mais, digamos assim, uma atenção durante a leitura desse livro do Hofbauer foi que, assim, foi meio que imediato a adoção dessas práticas defendidas e propagadas pelo Lutero no sentido da educação. Pois ainda no mesmo ano, em 1524, especificamente falando, numa comunidade chamada Gotha, um estado, por assim dizer, na Alemanha, 1524, ou seja, no mesmo ano em que Lutero recomenda que os monarcas adotem a escolarização obrigatória, alguns monarcas adotam. Em 1527, isso foi se espalhando ali entre as comunidades na Alemanha, a comunidade de Turinga também a adotou. Todavia, Lutero, sentindo-se cada vez mais impelido a levar adiante o seu preceito de educação obrigatória, justamente em contrapartida ao ensino nas instituições religiosas que eram voluntários, é importante dizer que eram voluntários, mas para Lutero era uma guerra muito mais do que espiritual, era uma guerra de mentes, pois ele entendia a escola como sendo um espaço fundamental para justamente moldar a mente das pessoas que viriam a ser protestantes e abandonar justamente a fé católica e a fé cristã da Santa Sé da Igreja Católica. E aí, em 1528, ou seja, 4 anos após ele lançar essas primeiras cartas, cria-se, né, o primeiro plano escolar, o plano escolar da Satônia, né, que é um plano escolar que é divulgado ali nas comunidades em alguns territórios ali da Europa, especificamente falando daqueles territórios que foram, de certa forma, muito mais enviesados para o lado do protestantismo, né, enquanto que no catolicismo essas ideias demoraram um pouco mais de décadas para serem colocadas em prática. E aí, os monarcas, digamos assim, eu até nem vou usar essa palavra adorar, mas os monarcas sentiram-se muito, digamos assim, impactados por essas ideias de Lutero e se sentiram atraídos. Por quê? O que a Igreja Católica falava? A Igreja Católica falava que God's first, Deus primeiro. Tanto é que tem vários diálogos e vários conflitos intelectuais entre católicos e protestantes nessa mesma época. Um dos que mais me vem à mente agora, por conta de um filme recente que eu assisti, é do filme do Thomas More, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, onde ele mesmo critica o protestantismo e o Lutero e o luteranismo, né? Todavia, os duques, os monarcas de outras regiões da Europa que se sentiram mais, digamos assim, simpáticos ao pensamento protestante, viram nessa oportunidade defendida por Lutero o que faltava a eles. Enquanto que a Igreja Católica colocava-se como o poder divino acima do poder terreno, o que Lutero faz é inverter, né? Ele coloca o poder terreno, digamos assim, a primazia do poder divino. Então, era tudo que um monarca queria, justamente para incutir na mente dos seus servos, na mente dos seus cidadãos, o respeito agora não mais ao divino, coisa essa que era defendida na Igreja Católica e no seio da Igreja Católica, e o é até hoje em certa medida. Mas aí os monarcas sentem-se muito mais compelidos e muito mais atraídos por essa ideia de Lutero de instituir, de obrigar justamente que as escolas fossem espaços obrigatórios, ou que as crianças fossem compelidas e obrigadas a frequentar esses espaços educacionais, né? E aí eu gosto muito, porque tem uma frase aqui do Lord Acton. Primeiro que o Hofbauer traz uma pergunta muito boa, né? Ele se questiona qual foi o estímulo por trás de Lutero para forçar essa educação estatal. Justamente aquilo que eu falei a vocês alguns minutos atrás, meus queridos jovens. Era justamente mais do que uma batalha espiritual, era uma batalha de mentes, porque Lutero percebeu que era na escola que deveria ser incutida justamente a semente do protestantismo. E aí Lord Acton, de uma maneira vívida aqui e sagaz e muito perspicaz, falou sobre o Lutero naquela mesma época. Abre aspas. A defesa da religião tornou-se não apenas o dever do poder civil, mas o objetivo da instituição. Seu negócio era unicamente a correção daqueles que estavam fora da igreja. Qual igreja? A igreja luterana, né? Então, Lutero se valeu justamente desses espaços de instrução para cooptar cada vez mais as pessoas para a religião, para a fé luterana. Mais adiante, é importante que o próprio Hofbauer traz esse ponto que poucas pessoas atentam, né? Os monarcas absolutistas, os ditadores, os déspotas, foram os primeiros a adotarem essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade da educação. Então, assim, a escola por si só já começa como uma instituição violenta, né? Pois as pessoas eram obrigadas, as crianças, os jovens e os pais que não o faziam sofriam sanções de quem? Do Estado, justamente por não matricular o seu filho, tal como acontece, por exemplo, até os dias de hoje. Então você tem a escola, que começa como sendo uma instituição violenta, né, por si só perversa, que visa uniformizar e sacrificar
e dirimir justamente o individualismo que cada um de nós carregamos dentro de nós, tal como eu falei na primeira aula a respeito da fagulha, da centelha do divino, né? Ou seja, o que foi que Lutero fez? Em outras palavras, o Hofbauer refere-se a isso aqui no seu livro, né? Lutero concedeu um poder aos reis inimaginável, e por isso justamente a adesão de suas ideias. Por isso os reis se sentiram cada vez mais compelidos a adotar, a seguir as medidas propostas por Lutero em seus documentos, vou botar aqui entre aspas, sagrados, né? Outro que veio logo após Lutero e também levou adiante essa ideia da obrigatoriedade da educação foi o João Calvino, outro protestante também famoso, né? Ele foi um dos grandes líderes também desse movimento de educação obrigatória, e um dos estados ali da Europa que mais adotaram, que mais levaram adiante esse processo de compulsoriedade e obrigatoriedade da educação foi justamente a Prússia, né, que na época, né, e aí mais uma vez, né, apenas remonta ao que o Hofbauer já falou, de como a escola começa como sendo uma instituição violenta, né. A Prússia era naquela época o estado mais despótico da Europa, né, e o primeiro a ter um sistema, e foi justamente o primeiro a ter um sistema nacional da educação, porque o monarca da Prússia percebeu que ele deveria justamente obrigar os seus súditos a frequentarem o sistema educacional, não para que eles fossem libertos, não para que eles tivessem uma educação contemplativa, tal como a Igreja Católica defendia desde o século I, desde o início da história da Igreja Católica, mas uma educação centrada e focada ao culto, não a Deus, mas um culto ao Estado, culto ao homem, culto ao indivíduo no sentido, não indivíduo individual, mas sim no indivíduo como digamos assim, um suprassumo, um general, um comandante, um rei, um monarca. Por isso que, pare para analisar, você vai observar, e é claro, é todo um trabalho historiográfico necessário se fazer para conhecer um pouco melhor sobre isso que eu estou falando aqui. Mas é necessário observar que, e o próprio Hofbauer comenta sobre isso, foi justamente nas monarquias absolutistas que iniciou-se a obrigatoriedade da educação. Se isso a você, meu querido e estimado aluno, não desperta uma fagulha, peraí, por quê? Porque justamente essa era a ideia dos reis, dos monarcas absolutistas, manter sob o seu jugo as pessoas, os seus servos, e para isso eles se variam justamente da instituição educacional. E aí, claro, nós estamos falando aqui de 1500, né? Século XVI, século XVII, houve alguns conflitos na Europa entre algumas nações, e durante esses momentos de guerra, teve a famosa Guerra dos 30 anos, esses projetos, essas ideias de obrigatoriedade da educação foram meio que, digamos assim, ficando frios, ficando, digamos assim, em estado, foram sendo estancados, eles foram dando uma pausa, né? Até que, após a guerra, claro, eles foram voltando de maneira gradativa, né? E aqui o próprio Hofbauer faz uma espécie de linha do tempo. Aí você tem, né, o rei Frederico Guilherme I, um dos grandes monarcas absolutistas ali do governo da Prússia, né, e outras nações ali próximas à Alemanha e Prússia foram sendo cada vez mais compelidas e seguindo cada vez mais esses desígnios ensinados e lecionados por Lutero, Calvino e outros protestantes. Aí você tem, como eu já falei, né, 1643 Gotha, 1663 Melsheim, 69 a Prússia, 1681 Kahlenberg, e aí em 1717, né, logo após, nós estamos falando aqui após o fim da guerra dos 30 anos, você tem, deixa eu só aqui, página 35, tá, perfeito. E aí você tem esse Frederico Guilherme III, que em 1717, o monarca absolutista da Prússia, ele vai dizer que ele decreta a necessidade, vejam o decreto dele, em 1810, 1770, um pouco mais depois. Decretou a necessidade de exame estatal e certificação de todos os professores. O que é que eu quero dizer com isso? Notem que o próprio Hofbauer fala sobre isso. O processo de obrigatoriedade da educação nunca começou com os adolescentes e tampouco com os adultos. Começa-se sempre com as crianças. O Estado baixa decretos e baixa leis convidando, vou botar entre aspas aqui, porque nunca é um convite, afinal de contas, se você não atende, passado um tempo você sofre algum tipo de sanção, né? Tal como é hoje, inclusive, no Brasil e na maior parte dos países do globo terrestre, no caso, na maior parte dos países do mundo, né? E aí depois, com o tempo, o Estado vai justamente ele aumentando o seu poder de influência, a sua dominação. Começa-se com as crianças, depois com os adolescentes, depois com os jovens, depois com os adultos, e assim vai de maneira sucessiva e de maneira paulatina. Então você tem o rei Frederico Guilherme I, e tem um crítico dele na época, contemporâneo desse monarca absolutista da Prússia, Carlton Hayes, que falou o seguinte sobre essa imposição do Estado, no caso do Estado prussiano, para que as crianças fossem obrigadas a irem para a escola. Só lembrando, o Carlton, né, foi um crítico dessa ideia luterana da obrigatoriedade da educação. Ele disse o seguinte sobre
o Frederico Guilherme I, abre aspas, ele tratou o seu reino como uma sala de aula, e como um zeloso mestre açoitou seus súditos desobedientes impiedosamente. Ou seja, aquelas pessoas que não, aquelas crianças ou aqueles pais que não enviavam os seus filhos à escola, eles sofriam algum tipo de sanção. Além disso, como eu falei, Frederico Guilherme I, Frederico Guilherme II e Frederico Guilherme III. Cada novo monarca absolutista ali da Prússia, o poder e a influência do Estado na educação aumentava-se cada vez mais, até chegar ao ponto de, por exemplo, antes do Frederico Guilherme III, você poderia ser um profissional liberal, você poderia ser um advogado, você poderia exercer algumas profissões que são chamadas profissões liberais, inclusive até os dias de hoje. Advogado, por exemplo, é considerado uma profissão liberal, contador também é considerado uma profissão liberal. Mas justamente com a ascensão desse monarca absolutista chamado Frederico Guilherme III, que ele obriga a todos os profissionais liberais a participarem de um curso de formação ou a entrarem na escola. No caso, não seria bem escola, seria já nessa época aqui a universidade. Isso não acontecia antes de forma alguma. Você simplesmente podia prestar os seus serviços para as pessoas desejosas e aquelas pessoas interessadas em pagar pelo seu serviço, mas justamente com o aumento da ingerência, não vou dizer da ingerência não, da gerência estatal na educação, é que tipos de leis como essa vão sendo colocadas cada vez mais adiante, né? E é importante comentar que antes dessa ideia de universidade, como era que funcionava, né? Na Igreja Católica, por exemplo, você era, digamos assim, uma pessoa bem relacionada, ou seus pais eram abastados de maneira financeira, ou até mesmo você caía nas graças de algum sacerdote, no sentido educacional, você era educado e simplesmente você saía, você ia para a universidade, aprendia e depois ia oferecer os seus serviços para a sociedade. Não existia necessariamente uma obrigatoriedade. Quer dizer, não existia necessariamente, não. Não existia uma obrigatoriedade no seio da Igreja Católica. Isso começou-se com o protestantismo, com a Revolução Protestante iniciada por Lutero no século XVI, lá por volta de 1500. Bom, além disso, falei sobre a Prússia, e aí o próprio autor, e por isso, mais uma vez, gente, eu vou caminhando aqui para o final da nossa aula, mas eu sempre recomendo a leitura do livro para que vocês conheçam melhor. Aí vai falar sobre a França, né? Aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida, né? A França, a instituição da obrigatoriedade da educação começou após a Revolução Francesa, justamente quando os monarcas que vieram depois entenderam que era necessário justamente controlar o processo educacional. E tal como na França, tal como aconteceu na Prússia e em outras regiões ali da Alemanha, a França foi da mesma forma. Começou-se com as crianças, depois com os adolescentes e, consequentemente, com os adultos serem obrigados a fazer parte de uma instituição educacional, né? E a ideia, naquela época, após a Revolução Francesa, nós estamos falando aqui do ano 1791, né, século XVIII, era justamente os monarcas, ou melhor dizendo, os ditadores, os déspotas, perceberam que a educação poderia ser utilizada não somente, claro, para defender os seus ideais, mas como também para unificar a população. Então, antes da Revolução Francesa, na própria França, falavam-se vários dialetos, né, mas com a instituição da educação, por assim dizer, formal e sistemática, cria-se, né, a obrigatoriedade de que uma língua seja ensinada, que no caso foi o francês, né? As escolas privadas que existiam naquela época, antes da Revolução Francesa, passaram a servir ditames do Estado, tal como é no Brasil, por exemplo. As escolas particulares, elas são submissas ao MEC, ao Ministério da Educação, né? E a escola, claro, ao invés de promover justamente a livre circulação das ideias, elas tinham currículos, elas tinham, digamos assim, uma sistematização do conhecimento que era obrigatória e ser transmitida a todos os alunos, né? E aí, a França segue o mesmo exemplo da Prússia, né, no sentido de que expulsa os católicos que lá lecionavam ou que lá exerciam essa atividade educacional, essa atividade escolar. Os jesuítas também foram expulsos da França e cada vez mais tiveram o seu poder ou o seu controle da educação. Não vou dizer que os jesuítas tinham controle da educação, não. Os jesuítas eram e são até hoje considerados pela Igreja Católica uns gênios no processo educacional, né? Muito do que nós temos hoje, inclusive, na escola, remete ao tempo dos jesuítas, né? Rememora o tempo dos jesuítas. Mas cada vez mais, justamente por conta desse receio de que os católicos utilizassem da educação para incutir na população a fé, a Santa Sé da Igreja Católica, o Estado francês foi justamente cada vez mais afastando a Igreja Católica e os jesuítas do processo educacional, né? As escolas confessionais, ou seja, as escolas católicas foram perseguidas, né? Mais uma vez, né? Quem estudou um pouquinho sobre a Revolução Francesa sabe que após a Revolução Francesa houve outras revoluções, são as chamadas contra-revoluções, e meio que esse processo de dominação da educação via Estado, em alguns momentos foi, digamos assim, apaziguado, foi
pausado justamente por conta das guerras, mas sempre que a guerra acabava, o Estado se voltava cada vez mais para ampliar ainda mais o processo de dominação educacional. E aí o Hofbauer traz outros exemplos, outros países ali da Europa, que sempre sempre seguindo o mesmo fio, né? Começam-se com monarquias absolutistas, colocando justamente essa educação obrigatória, a padronização da língua, lembrando, quando eu falo monarquias absolutistas, a maior parte delas, se não todas, voltadas ao protestantismo. Tá? É importante deixar isso aqui claro, o Hofbauer nos lembra isso aqui. Espanha, Suíça, Bélgica. No Brasil, o Hofbauer não fala sobre o Brasil, mas eu fiz aqui um parênteses. No Brasil aconteceu algo muito similar quando teve a tal da reforma pombalina, né? Quando o Marquês de Pombal, lá de Portugal, emitiu um decreto, digamos assim, expulsando todas as escolas jesuítas que haviam em nosso país e colocando um outro processo de educação, né? Isso trouxe, existem alguns pedagogos e alguns estudiosos dessa área que apontam que isso trouxe um atraso assim, secular, no sentido de séculos, de perda de conhecimento, de perda de desenvolvimento da educação, né? Apenas para vocês terem ideia, a Argentina, Buenos Aires, país vizinho aqui ao Brasil, a primeira universidade lá foi na época de 1500, 1600, a primeira universidade no Brasil demorou 200, 300 anos para vir a ser construída, justamente por conta dessa expulsão proposta, ou melhor dizendo, colocada a ferro e fogo pelo Marquês de Pombal, onde ele mandou expulsar todos os jesuítas que aqui faziam um trabalho de educação, né? Existem alguns livros fantásticos que falam sobre esse processo de educação feito pelos jesuítas no Brasil. Recomendo, quem tiver curiosidade, dar uma olhada no próprio... Esqueci o nome dele, o jesuíta mais famoso, o José de Anchieta, né? Que certamente todo mundo conhece ele da história da colonização, da descoberta do Brasil. Ele foi um dos maiores educadores, né? Inclusive existem alguns movimentos católicos que rogam ao Ministério da Educação para que ele seja o patrono da educação brasileira, ao invés do Paulo Freire. Eu tendo a concordar em essência com essa propositura, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Aí depois do Brasil, ele vai falar sobre a Inglaterra. Em 1870 veio o Education Act, né? Houve certos embates ali na Inglaterra, porque a Inglaterra carrega muito essa semente da liberdade, essa semente contra o autoritarismo. É só vocês lembrarem que a Inglaterra durante séculos resistiu a invasões bárbaras por conta de estar numa ilha e ter lutado de maneira peremptória contra a dominação de outros territórios que estavam ali margeando a ilha, ou melhor dizendo, né, o território inglês. E por conta disso, o inglês por si só carrega um gênesis, no seu DNA. O próprio Hofbauer fala sobre isso, o inglês, segundo Hofbauer, é um pouco contrário a essas ideias de dominação a partir de uma figura do Estado, né? Então, houve-se embates, assim, segundo o próprio Hofbauer, homéricos de cidadãos ingleses, de instituições educacionais inglesas contra a obrigatoriedade da educação. Demorou-se séculos para que fosse, de fato, criada uma lei nesse sentido, né? Em 1870, tenta-se, né? Aí você tem um conflito ali entre alguns pensadores, o próprio Hofbauer comenta, você tem o Herbert Spencer e o Sir Henry Maine. O Sir Henry Maine pensava que, nós temos que obrigar a educação, nós temos que fazer com que a Inglaterra crie um sistema obrigatório educacional para combater o crime e tal e tudo mais, isso lá naquela época. Só que quando você observa hoje em dia, não necessariamente as pessoas que passam pela escola, elas estão isentas de cometer o crime. Isso não tem nada, não tem relação alguma com isso, né? Naquela época, o próprio John Stuart Mill, que é um dos grandes pensadores do liberalismo, escreveu em 1859 no seu livro chamado On Liberty, uma defesa pela educação do Estado, vírgula, né? Inclusive alguns liberais criticam muito o Stuart Mill por ter escrito palavras em algum parágrafo a respeito disso. Só que o que o Hofbauer fala em defesa do John Stuart Mill é que ele diz que quando o Estado tem que propor a educação, é no sentido de deixar que o Estado, digamos assim, seja o fiador da educação e não o ditador, e não o controlador, e não o gestor da educação. Que o Estado deve promover a liberdade entre as instituições educacionais. Coisa essa que é justamente o contrário do que tanto o John Stuart Mill e o Murray Hofbauer defendem nos seus escritos, né? Além disso, o Hofbauer conclui esse segundo capítulo, e eu caminho para a última parte da nossa aula, meus queridos alunos. Ele faz uma comparação, né? Como eu ia dizendo, ele traz grandes movimentos autoritários, por exemplo, o fascismo, o nazismo e o comunismo, e como todos eles utilizaram-se, justamente da educação para incutir na população os seus ideais, né? O fascismo, você tem o Giovanni Gentili, que foi o ministro da Educação na época da Itália fascista, que defendia essa ideia da educação obrigatória. No nazismo, você tem a juventude hitlerista, que segundo Hofbauer era justamente utilizada
para incutir na mente dos jovens o pensamento autoritário do Hitler. Você tem no comunismo, de certa forma, a educação para a revolução, né? A educação para que os jovens aprendam desde cedo a importância do processo revolucionário. Essa, inclusive, a meu ver, acontece até os dias de hoje nas escolas e nos espaços educacionais em nosso país. E assim, eu caminho para a última parte, onde ele vai falar sobre a educação obrigatória nos Estados Unidos. Apenas acentuando ainda mais o que eu falei alguns segundos atrás a respeito do como o fascismo, nazismo, comunismo, socialismo e outros tantos regimes autoritários se aproximam muito mais das monarquias absolutistas nesse sentido educacional, justamente por entenderem que a educação é onde se forma os soldados para justamente esses regimes autoritários, que é basicamente o que acontece hoje em dia nas escolas. E eu, como professor, falo isso com certo pesar no coração. Por isso, se você é pai que está me assistindo, recomendo a você dar uma olhada sempre com atenção ao que o seu filho aprende na escola, especialmente na área de humanas, para você, pai, tenha certeza de que ele não está aprendendo justamente a ser contra os ideais e aquilo que você, como família, acredita. Que é basicamente, e eu falo mais uma vez, reforço isso aqui, como tendo tido a oportunidade de frequentar salas de aulas por mais de 10 anos, quase 10 anos, e sala de professores também, eu ouvi conversas absurdas e de como alguns professores utilizam-se justamente desse espaço educacional, da sua cátedra, justamente para doutrinar os alunos. Bom, e aí, dando continuidade e caminhando para o final da nossa aula, Hofbauer dedica o seu último capítulo a falar sobre a educação obrigatória nos Estados Unidos, né? Lembrando que os Estados Unidos, tal como nós conhecemos, ele era uma colônia, ele foi durante alguns anos colônia da Inglaterra, e meio que tudo que acontecia na Inglaterra respingava no novo mundo, no novo continente americano. Da mesma forma, foi assim com as ideias protestantes defendidas por Lutero, por Calvino e por outros que vieram depois, especialmente pelos calvinistas. Esses sim tiveram muito mais impacto e muito mais incidência nos rumos educacionais dos Estados Unidos, né? Antes dessas ideias luteranas, calvinistas e protestantes chegarem no novo mundo, eram basicamente educações paternais, né? Era o homeschooling ou a educação tutorial, tal como o Hofbauer falou no início aqui, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, né? As famílias contratavam tutores ou professores, especificamente falando, e ensinavam a eles determinadas disciplinas. Não existia instituição educacional tal como nós conhecemos hoje. Todavia, isso foi mudando com o passar dos anos e dos séculos, e aí o primeiro registro histórico que se tem disso foi na Baía de Massachusetts, em 1642, né? Foi uma lei de 14 de junho, que vocês me permitam me ler aqui para que vocês entendam quando foi que começou esse processo de obrigatoriedade ou de compulsoriedade da educação nos Estados Unidos. Estou falando Estados Unidos, naquela época nem era Estados Unidos, pois ainda não havia acontecido a guerra de independência que viria a declamar a independência dos Estados Unidos. Então, quando eu estou falando aqui, eu falo New England, né, a Nova Inglaterra, por assim dizer. Abre aspas. Vejam a letra da lei, melhor dizendo. Abre aspas. Por mais que a educação das crianças tenha benefício singular e vantagem para qualquer comunidade, e considerando que muitos pais e mestres são muito indulgentes e negligentes de seu dever, fica ordenado que os oficiais eleitos de cada cidade devem ter olhos vigilantes sobre seus vizinhos, para observar primeiro que ninguém sofra barbárie em suas famílias, como não se esforçar para ensinar por si mesmos ou por outros suas crianças e aprendizes. Então utiliza-se um argumento muito bonito. Não, é porque tem alguns pais que são relapsos com a educação dos seus filhos e por isso nós temos que instituir denúncias. Vejam, né? A própria lei convida os pais, os vizinhos, digamos assim, a denunciar de maneira pública aqueles pais que tiverem sido relapsos ou que tiverem sendo relapsos com a educação dos seus filhos. Então vejam como é aquela coisa, é um contra o outro no sentido de educar não para a contemplação, não para o belo, não para o divino, mas sim para o Estado, obedecer cada vez mais o Estado. Bom, essa lei, né, de 1642, outras leis foram seguindo-se após essa, por isso, mais uma vez, é impossível conseguir pincelar todas as datas, todas as leis, por isso eu faço o convite a você, meu querido e estimado aluno que chegou até aqui, a dar uma olhada no livro, que está aqui no comentário fixado em PDF, de maneira gratuita, para que você conheça melhor essas datas e essas informações. Então, é após justamente essa lei que começam as leis de alfabetização obrigatória. Tal como aconteceu na Europa, na Prússia, algumas colônias alemãs, começam-se pelas crianças, para depois ir avançando cada vez mais a sanha do Estado na educação. Logo depois veio a Guerra da Independência, alguns anos depois, mais uma vez esse processo de educação obrigatória foi pausado, foi parado. Uma vez acabada a guerra, uma vez concluída a guerra, outros estados americanos passaram-se a, digamos assim, envidar
esforços e envidar pessoas, justamente assim, por assim falar, por assim dizer, nesse sentido da obrigatoriedade da educação. Houveram-se também conflitos e debates acalorados nas mais variadas cortes nos Estados Unidos pós-guerra de independência, né? Entre eles, lembra que eu falei que começou na Bahia de Massachusetts, que era o estado muito mais próximo à Inglaterra, aos calvinistas, aos protestantes, mas outros estados ali circundantes foram sendo, entre aspas, contaminados, né? Entre eles o Connecticut e outros a seguir, né? E aí começou-se cada vez mais a aumentar o poder e a influência do Estado. Começaram-se a colocar leis de presenças obrigatórias, a estipular idades iniciais e as sanções a estados e, digamos assim, condados e aos pais que não enviassem seus filhos para a escola gerida e comandada pelo Estado. Então, só para vocês verem como a educação tal como nós conhecemos hoje não começou de forma alguma pacífica ou voluntária, mas sim através do desejo e do anseio de ditadores e de déspotas de comandar justamente a mente das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Então, se você comanda, se você controla o que vai ser ensinado, o que vai ser selecionado, de que forma vai ser ensinado a crianças, jovens e adolescentes, consequentemente, é muito mais fácil você manter aquele adulto sobre o seu domínio, sobre o seu jugo. O Hofbauer, para concluir finalmente, traz alguns argumentos a favor e contra a educação compulsória nos Estados Unidos. E eu gosto muito que ele traz uma frase do Thomas Jefferson, um dos maiores, né, e foi presidente dos Estados Unidos, o terceiro presidente americano. E ele traz uma frase muito boa para iniciar esse seu penúltimo capítulo. Ele diz o seguinte, sobre o Thomas Jefferson, falando sobre a respeito da educação obrigatória. Abre aspas. É melhor tolerar o caso raro de um pai recusando deixar seu filho ser educado do que chocar os sentimentos e ideias comuns pelo transporte e educação forçados da criança contra a vontade do pai. Em outras palavras, o Thomas Jefferson, que veio a ser depois o presidente dos Estados Unidos, está dizendo que é melhor que a sociedade tolere uma família que seja relapsa com a educação do seu filho do que obrigar a criança a participar de um processo educacional que vá contra, que atente contra os desígnios e a própria ideologia do pai. Eu acho essa frase do Thomas Jefferson, assim, essa passagem que o Hofbauer nos traz do Thomas Jefferson, fantástica, e concordo integralmente com a mesma. Além disso, ele vai trazer argumentos favoráveis e contra, que eu vou resumir aqui a todos vocês, meus queridos e estimados alunos, para caminharmos finalmente para a conclusão dessa nossa aula 2 a respeito desse livro fantástico do Murray Rothbard, chamado Educação Livre e Obrigatória. Quem foi que ficou a favor da educação obrigatória? É óbvio, os sindicatos. Utilizaram-se alguns argumentos, por exemplo, dizendo que o direito sagrado, todo mundo tinha um direito sagrado à educação, o que eu já tendo a discordar no sentido de que existem pessoas que simplesmente não gostam da escola ou simplesmente não gostam do processo de aprendizagem, que aprendem através de outras formas, né? Além disso, claro, alguns pedagogos e alguns professores da época, alguns juízes também cada vez mais querendo ampliar a sanha autoritária do governo na educação, utilizaram-se de suas leis e de suas prerrogativas judiciais justamente para obrigar os pais a matricularem, né? E o Hofbauer traz aqui, na página 51, né? Em 1892, tá, gente? Lembrando, mais uma vez, eu estou pulando aqui datas alguns anos mais à frente, por isso eu recomendo que vocês leiam o livro que está aqui mesmo na descrição aqui, no comentário fixado desse vídeo. Quem foi? Qual foi o partido que começou a obrigar ou a colocar nos seus planos educacionais justamente a obrigatoriedade da educação? É óbvio que foi a esquerda americana, né? O Partido dos Democratas. Os republicanos eram muito mais a favor das liberdades individuais e o são até hoje. Abre aspas. Vejam o que disse em 1892 a Plataforma Nacional do Partido Democrático sobre a Educação. Abre aspas. Nos opomos à interferência do Estado nos direitos dos pais e direitos de consciência na educação dos filhos, como a violação da doutrina democrática fundamental de que a maior liberdade individual compatível com o direito dos outros assegura o mais alto tipo de cidadania americana e o melhor governo. Ou seja, é a ideia de que o Estado está acima justamente da prerrogativa dos pais na educação dos próprios filhos. Quem é que foi contra essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade da educação? Alguns juristas, né, e algumas famílias, é óbvio, no sentido de que perceberam que a educação estatal iria justamente romper essa relação íntima entre pai e filho, a ideia própria do individualismo e, claro, a favor sempre da liberdade individual. Outros pensadores famosos, especialmente todos eles de tendência marxista e socialista, entre eles dois, que vale a pena citar aqui, o Francis Wright e o Robert Dale Owen, que eram marxistas assumidos,
foram dois indivíduos que atuaram de maneira aguerrida na obrigatoriedade e na construção de planos educacionais obrigatórios nos Estados Unidos da América, ali no início do século XIX, né? E só lembrando, mais uma vez, o que o Hofbauer falou alguns minutos atrás, né, em outras palavras, eu falei sobre isso na nossa primeira aula, educação do Estado, educação para o Estado e a favor do Estado. Então pesquisem um pouquinho sobre esses dois indivíduos. O Hofbauer fala sobre eles aqui de maneira breve e sucinta, mas eu tive a oportunidade de conhecer especialmente esse Robert Dale Owen, que eu ouvi falar sobre ele na minha faculdade de licenciatura da língua inglesa. E o Hofbauer conclui falando sobre a educação progressiva no cenário atual. São 5 pontos que ele traz aqui. Bom, a educação obrigatória compulsória faz o quê? Fim do pensamento independente, ou seja, existe essa ideia de que, não, vamos educar todo mundo, mas na verdade, todo mundo acaba pensando da mesma forma. Esse fim do pensamento independente pode ser visto também de outras formas, por exemplo, com ideias malucas que até hoje imperam na faculdade, especialmente nas faculdades de letras. Eu lembro que eu passei por isso, essa ideia do preconceito linguístico, não, mas o importante é você falar, não, o importante é você falar correto, né? E essa própria ideia também da ideologia de gênero que tentam colocar cada vez mais na educação, especialmente das crianças, né? Aí, como a ideologia de gênero é um assunto muito denso, começa-se nas faculdades e cada vez mais vai descendo os degraus até chegar na educação de base, onde existem alguns projetos e alguns parlamentares que defendem que desde cedo as crianças devem aprender a respeito da ideologia de gênero. É óbvio que, infelizmente, por motivos óbvios, eu não consigo abordar essa questão danosa da ideologia de gênero aqui nesse vídeo, mas isso, quem sabe, fica para uma oportunidade futura. Você tem, ponto 2, a igualdade e a uniformidade, né? Você tem aprovações automáticas, digo também isso por experiência pessoal. Eu mesmo, quando estagiário de uma prefeitura aqui da cidade, do estado aqui de Sergipe, no caso da prefeitura de Socorro, eu mesmo presenciei situações em que os alunos eram aprovados de maneira automática na escola pública. E pasmem, você pai que está me assistindo, isso acontece também na escola particular. Não se engane que na escola particular tem esse mesmo expediente de aprovações automáticas dos alunos, o que acaba justamente nivelando todo mundo por baixo. Ou seja, aquele que mais estuda, ele acaba sendo jogado para baixo, e aquele que não estudou, simplesmente pagou a mensalidade, ou simplesmente não pode ser reprovado, porque estuda em uma escola pública e ele acaba sendo erigido, acaba indo para uma posição mais alta. No final das contas, todo mundo acaba ficando na média, todo mundo acaba sendo medíocre. Além disso, essa educação progressiva, essa educação progressista, cada vez mais defendida pelo Estado, fez com que o quê? Uma enxurrada de informações, ou seja, conteúdos e mais conteúdos que não são necessários a todas as pessoas, pois, como o próprio lembrou Hofbauer, cada um de nós temos anseios, sonhos, desejos individuais, e com a educação uniformizante justamente acaba massificando justamente o processo educacional e trazendo várias informações que não são necessárias em certa medida a todos nós. Você tem, quarto, né, educação no lugar de ensino. O que é que você tem hoje nas escolas, na maior parte, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, né? A escola cada vez mais se envolvendo no processo educacional. Esse que deveria ser a função primordial dos pais. Então, quer dizer, a escola puxa para si a responsabilidade. E os pedagogos, os gerentes do Estado, né, os asseclas do Estado querem cada vez mais dominar, não apenas agora o processo de ensino, mas também da educação, ensinar valores, morais e costumes para os seus próprios filhos. Por isso que muitos desses adolescentes são revoltados ou acabam sendo, digamos assim, geridos nesse processo educacional e acabam se virando contra a própria família. E por último, ele vai falar, claro, do culto ao Estado, como a educação estatal, mais uma vez, aquela clássica frase, né? Educação do Estado é educação para o Estado e a favor do Estado. Bom, pessoal, é isso. E assim eu concluo essa nossa aula 2 do livro do Murray Newton Hofbauer, chamado Educação Livre e Obrigatória. Espero que vocês tenham gostado, assimilado e adquirido o conteúdo que eu me esforcei para transmitir a vocês nessas nossas 2 aulas, né, totalizando quase 2 horas de conteúdo. Todavia, mais uma vez, eu reforço o convite para vocês conhecerem o livro. Dúvidas, críticas e sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Responderei todas elas o mais breve possível. Só lembrando, próximo sábado, mais uma aula livre aqui mesmo no Livros, etc. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.